Como havíamos combinado, né? Hoje nós estamos recebendo o vereador Marlon Costa, que é pré-candidato a prefeito de São Gonçalo pelo PSB, né? E nós vamos ouvir aqui o Marlon, as diretrizes. Nós sabemos que nós temos a política velha em São Gonçalo e temos uma política nova, e outras falam de política mediana, aquela que fica em cima do muro. Para onde for, está tudo bem. Eu estou te falando de grupos. Marlon, como é que é esse pensamento de vereador, já há 2 mandatos, de assumir essa empreitada de tentar mudar os destinos da cidade, conservar uns, mudar outros? Como é que você vê isso aí? Bem, Nelson, eu tenho 41 anos, sou advogado já há 18 anos, há 16 anos sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sou analista de controle externo do tribunal. Eu tenho uma experiência na área pública, na verdade, desde meus 19 anos. Eu comecei no serviço público com 19 anos de idade, ainda estava na faculdade de Direito, quando eu passei no meu primeiro concurso público. Então eu tenho toda uma vida profissional dedicada ao serviço público. E desde 2008 a gente está na disputa eleitoral. Quando eu me candidatei pela primeira vez em 2008, a gente conseguiu conquistar o mandato na primeira disputa eleitoral que a gente participou. E a partir daquele momento, em 2009, quando fui empossado, a gente começou a debater como representante da população de São Gonçalo os problemas de São Gonçalo. Eu tive uma grande oportunidade, uma oportunidade ímpar, que a maioria do povo gonçalense infelizmente não tem, que é a oportunidade de conhecer verdadeiramente a cidade. Nossa cidade ainda é uma cidade que cria poucos postos de trabalho internamente, no próprio município. Nós somos ainda uma chamada cidade dormitório. A minha realidade era essa, de trabalhar no Rio de Janeiro, de viajar ao estado do Rio de Janeiro, chegar em São Gonçalo para dormir, praticamente. E você acaba discutindo pouco os problemas da cidade. Uma cidade que não tem TV, não tem rádio, e aí, mais importante ainda, o espaço do seu programa para a gente debater os problemas, as questões relativas a São Gonçalo. Temos apenas um jornal diário. Então, a população gonçalense, às vezes, ela não se sente representada também nos meios de comunicação. E nos mandatos parlamentares, isso também acontecia, eu percebia isso. Quando eu começo o exercício da vereança em 2009, a gente começa a trazer para a Câmara Municipal de São Gonçalo o debate dos problemas da sociedade gonçalense. A gente começa a realizar audiências públicas, a gente começa a fazer reuniões dos bairros, a gente começa a fiscalizar o Poder Executivo, porque a atuação do vereador não pode ser uma atuação assistencialista, tem que ser uma atuação no sentido de representar o povo, de ser o porta-voz das pessoas, de fiscalizar o Poder Executivo e elaborar leis que sejam relevantes no dia a dia da população. Ao longo desses quase 8 anos de mandato, porque eu fui reeleito em 2012, aliás, fui reeleito como o único vereador em 2012 que ampliou a votação em São Gonçalo. A gente teve uma renovação da Câmara Municipal em 2012 de 2/3, e dentre os vereadores que conseguiram retornar, eu fui o único que conseguiu obter uma votação maior, tive quase 1000 votos a mais do que em 2008. Nós precisamos na Câmara Municipal de São Gonçalo de que o exercício do mandato parlamentar ele possa estar atrelado aos interesses da população, ao interesse da coletividade. Então, ao longo desses 8 anos, praticamente, a gente procurou fazer isso. E a gente percebe que o município de São Gonçalo é um município que ficou estagnado no tempo. Estava até conversando com o Alípio ali, antes da gente começar o programa, sobre a realidade de algumas cidades da Baixada, como de Caxias, como Nova Iguaçu, que há 30 anos atrás eram cidades que eram mais atrasadas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento urbano do que São Gonçalo, e que ao longo dos últimos 30 anos ultrapassaram e muito São Gonçalo. Hoje São Gonçalo ele tem um grande adensamento populacional, nós somos a 2ª cidade do estado em população, 16ª do país em população, mas isso não se traduz em serviços públicos à disposição da população.
eu tenho dito muito que os problemas de São Gonçalo são problemas do século XIX, que a gente tem que resolver agora no século XXI. Esse é o grande problema. A população de São Gonçalo não consegue perceber iniciativas visíveis do governo municipal que possam melhorar a sua vida. E o governo municipal serve exatamente para isso, para que possa atender às necessidades fundamentais da população. Mas em São Gonçalo a gente tem um município onde o posto de saúde não tem vacina, onde o posto de saúde não tem médico, não tem medicamento. A gente tem um município onde as escolas públicas municipais falta merenda, falta professor, onde nós temos um sistema absurdo da aprovação automática, onde as nossas crianças entram no primeiro ano e chegam no quinto ano sem saber ler e escrever corretamente. Então a gente está formando gerações de analfabetos funcionais nas escolas do município de São Gonçalo. Então as iniciativas que o governo municipal deveria ter em relação ao mínimo fundamental garantido a cada cidadão, a Prefeitura de São Gonçalo não vem conseguindo fazer. A gente discutir mobilidade urbana em São Gonçalo não é ficar discutindo metrô como várias pessoas, vários candidatos ficaram prometendo em eleições passadas. A gente tem que discutir, por exemplo, sincronia de sinal. Isso não existe em São Gonçalo, os sinais não são sincronizados. Nós não temos um ordenamento urbano em São Gonçalo que tenha áreas de estacionamento rotativo. Isso é um sonho em São Gonçalo, você ter estacionamento rotativo, você comprar um talãozinho, colocar no seu para-brisa e você ter a segurança de que seu carro não vai ser multado nem rebocado. Nós não temos faixas seletivas para ônibus. Então, em São Gonçalo está tudo ainda por fazer. Um orçamento que é limitado, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, insuficiente, é verdade, para as necessidades do município, só que a gente não pode gastar mal os recursos públicos. E é isso que o atual governo do atual prefeito vem fazendo. A minha pré-candidatura é uma pré-candidatura de oposição ao atual governo. O atual prefeito se elegeu há 4 anos, sentou na cadeira e parece que ele está sentado na cadeira até agora, imóvel, porque não começou a governar São Gonçalo. Um governo que, na sexta-feira retrasada, supostamente inaugurou um centro de imagens para atendimento da população, onde tem tomógrafo, tem mamógrafo, tem tomografia. Só que era um centro de imagens particular, privado, que a prefeitura foi lá e colocou a plaquinha na fachada, como Prefeitura de São Gonçalo, como se fosse serviço público, mas não é. Foi alugado por 1 ano o imóvel e os equipamentos foram alugados até o dia 1º de outubro desse ano. Um aluguel de abril a outubro. Quer dizer, uma inauguração eleitoreira, mentirosa, que custa 4 milhões de reais, só os equipamentos de abril até outubro. Então, São Gonçalo não pode se dar ao luxo de gastar o dinheiro dessa maneira, de ter uma gestão tão temerária, uma gestão que não cuida da sua população. Então, Nelson, pela experiência que eu tenho na área pública, desde meus 19 anos, sou servidor público com muito orgulho, servidor público que sempre procurou colaborar com a sociedade, cumprir o seu papel, de cumprir o seu dever, como servidor público temporário no mandato de vereador há mais de 7 anos. Pela experiência que a gente tem, eu me sinto absolutamente preparado para governar São Gonçalo. Não sou de família tradicional de São Gonçalo, sou de família de imigrantes, como milhares de gonçalenses que vieram de fora, como você, Nelson. Veio do interior do Rio de Janeiro e se estabeleceu em São Gonçalo. Minha família veio da Bahia. Meu pai e minha mãe criaram seus filhos no município de São Gonçalo, assim como eu hoje crio os meus filhos, moro no bairro de Alcântara desde os meus 2 meses de idade, foi quando eu cheguei na minha cidade. Então nós precisamos mudar São Gonçalo. São só precisa de uma efetiva mudança. Agora, não é de projetos mirabolantes que a gente precisa primeiro começar a fazer com que a prefeitura consiga fornecer o fundamental para o seu cidadão. Bom, Marlon, nós vamos continuar dentro dos temas aqui, prosseguimento dentro da sua entrevista, e nós vamos ter a participação dos nossos amigos aqui, que estão presentes, e eu coloquei de uns temas que jamais um prefeito pode fugir.
E eu gostaria que depois cada um dos nossos debatedores aqui também fizesse uma pergunta dentro desse tema, porque eu acho que é interessante ouvir do Marlon o que ele pode fazer, ou melhorar, né? Ou conservar. Saúde. Unidades federais, estaduais e municipais não funcionam mais hoje. Você acabou de falar aí agora do engodo. Educação. Qualidade de ensino, salário dos mestres e conforto para os alunos e os próprios professores. E se fala em merenda também, que hoje está faltando. Segurança pública, essa me preocupa muito. A Polícia Civil desaparelhada, a PM com o efetivo pequeno, insuficiente. Projeto das UPPs, aí meu amigo João, só para você lembrar, acabou, não existe mais, tá? Não é tema da discussão, mas só lembrando aqui. A criminalidade aumenta e a guarda municipal sendo armada para enfrentar a bandidagem. Esse é o ponto que mais me preocupa. Saneamento básico, transporte de massa e meio ambiente. Não falei nada aqui que não envolva um prefeito. Qual prefeito que não tem preocupação com a segurança? Saúde, educação. A primeira porta que se bate é na porta do prefeito. E vou deixar aqui aberto, eu não vou fazer pergunta. Os meus amigos aqui vão fazer pergunta. Gustavo Fiscal, gostaria de fazer uma pergunta para o Marlon? Eu gostaria. Primeiramente, Marlon, parabéns pela sua fala. É sempre bom ver um postulante a um cargo público que esteja preparado, capacitado para o compromisso ao qual pretende assumir. A cidade de São Gonçalo é uma cidade irmã de Niterói, então os interesses dos cidadãos gonçalenses em niteroense é comum, até porque é conurbação, então tem áreas aqui, tanto de um município como outro, que não se sabe onde começa um município e onde termina outro município. Aqui a gente verifica em São Gonçalo uma situação muito parecida com a cidade de Niterói, há uns 20 anos atrás. O cidadão de Niterói não tinha vontade de dizer que era de Niterói, o cidadão de Niterói sequer tinha vontade de usar uma placa do carro com o nome de Niterói lá estampado na sua placa. Eu acredito que o cidadão de São Gonçalo, assim como o cidadão de Niterói, naquele período, também pretende um dia ter esse orgulho de ser cidadão de São Gonçalo. E como é que esse orgulho surgiria, né? Como é que esse orgulho renasceria para esse cidadão? O senso de pertencimento ao município. Exatamente com um município que atuasse diligente nas suas políticas públicas, em relação a todos os pontos que o nosso amigo Nelson aqui colocou. Aí eu escolho um ponto específico, que na verdade são dois, para colocar para você, a gente evoluir nesse assunto. O primeiro deles seria zoneamento urbano, né, que nem está contemplado ali, mas é uma questão também importante, porque na verdade a pergunta seria sobre transporte público. Mas acho que zoneamento urbano e transporte público são questões comuns, até porque hoje, para você implantar um modal diferente de ônibus, como por exemplo o VLT ou o metrô, como todo mundo vem falando, então também não se sabe se vai ser uma solução efetiva nem para Niterói nem para São Gonçalo, na verdade, mas também, por exemplo, ciclovias. E para você colocar ciclovia, você vai ter que discutir também o zoneamento urbano da cidade, ou seja, você vai ter que repensar como é que a cidade vai interagir. Que, por exemplo, aqui em Niterói foi feita uma obra aqui, né, pintou as faixas lá e falou, não, isso aqui é uma ciclofaixa. Mas não mudou a forma de você encarar a cidade, de você interpretar o aparelho público urbano. Então, assim, é necessário fazer um levantamento, uma pesquisa, um estudo, não sei, uma discussão maior, e traçar realmente uma diretiva nesse sentido. Então, minha pergunta é nisso daí. Você tem alguma coisa já pensada ou em proposta sobre a questão desse diálogo do planejamento urbano e do transporte público de massa? Gustavo, grande pergunta, e a gente está se organizando, pensando o futuro de São Gonçalo. O zoneamento urbano, como você falou, nós temos um plano diretor que não atende hoje às nossas necessidades. Um plano diretor que foi atualizado no governo da ex-prefeita Aparecida, onde foi feito, no primeiro mandato da ex-prefeita Aparecida, onde uma empresa de consultoria copiou e colou um plano de um outro lugar e tentou adaptá-lo à realidade de São Gonçalo. Então, o zoneamento urbano hoje em São Gonçalo é um grande equívoco. A gente não sabe exatamente quais são as áreas preponderantemente residenciais, comerciais, qual é a zona industrial efetiva de São Gonçalo. Então, tudo isso vai ter que ser revisto no nosso futuro governo. Então, a gente vai ter um reordenamento urbano a partir de dois pilares.
um novo plano diretor para São Gonçalo. 2, um plano diretor de transportes, para que a gente possa ter exatamente qual é o projeto de mobilidade urbana para São Gonçalo. São Gonçalo, infelizmente, tem apenas um único modal, só tem o modal ônibus, não tem outro. E tem um contrato que foi assinado já há 4 anos, também no ex-governo, do governo da ex-prefeita Aparecida, com um consórcio São Gonçalo, que reúne as empresas de ônibus do município, onde eles obtiveram a concessão por 25 anos de todo o transporte rodoviário em São Gonçalo. Então, a gente precisa redefinir quais são as linhas que são prioritárias para o nosso município, quais são os itinerários, como vai ser a gestão do transporte rodoviário em São Gonçalo, como a operação vai ser, a fiscalização. A gente tem hoje apenas 10 fiscais de transporte para poder fiscalizar os ônibus, fiscalizar os táxis, fiscalizar o transporte escolar. É insuficiente, então a gente tem que investir na gestão pública. Precisamos investir no serviço público, no servidor público, para que a gente possa ter o controle dos serviços que foram concedidos, como esse, que é o serviço por ônibus. Niterói tem uma frota de ônibus, talvez o João Gustavo possa me corrigir, me parece que praticamente toda a frota de Niterói já possui ar-condicionado, ou se não é toda, é quase toda. Em São Gonçalo, o ônibus com ar-condicionado é uma miragem. Não existe nas linhas municipais ônibus com ar-condicionado. Então, esse é um ponto que não é luxo ter ar-condicionado no ônibus e que a gente vai ter que discutir com o consórcio, com o poder concedente à prefeitura de que os ônibus têm que ter ar-condicionado. A partir da renovação da frota, todos os ônibus de São Gonçalo têm que ter ar-condicionado. Vai renovar a frota de uma vez só? Não, mas no período que o contrato estabelece que a frota tem que ser renovada, os novos ônibus vão ter que ter ar-condicionado e no meu governo é dessa maneira que vai acontecer. Agora, temos que debater o que o município pode realmente fazer. O município não compete ao município Metrô. O Metrô compete ao governo do estado com recurso federal. A nós compete o transporte municipal, então, que é o transporte por ônibus. Então vamos regularizar, vamos regulamentar, vamos criar um marco regulatório para que a gente possa obter do concessionário, que é o consórcio São Gonçalo, um serviço adequado, um serviço mais eficiente, um serviço que possa atender melhor a população. João Gustavo, você teria uma pergunta? Tem Já passei aqui o roteiro, mas fica à vontade. Eu inclusive, ia falar sobre transporte e queria dizer a você que um problema muito sério com relação ao transporte, só passando rapidamente, que a pergunta que eu vou te colocar é outra, é que São Gonçalo nunca parou para ouvir os trabalhadores rodoviários sobre transporte. Espero que os próximos governantes abram essa oportunidade. Vocês tiveram lá o debate sobre o consórcio, aprovaram em Câmara o consórcio, e em nenhum momento foi chamado o sindicato de rodoviários para ser ouvido, justamente por isso, pela dificuldade que esses trabalhadores passam. Tem lugares em São Gonçalo que o motorista, muitas vezes, é agredido dentro do ônibus, muitas vezes, teve um no Salgueiro ali que levou um tiro, e veio da polícia esse tiro, né? É uma dificuldade muito grande para esses trabalhadores. Talvez hoje São Gonçalo deveria discutir mais a questão do seu transporte. E o outro tipo de modal. E uma coisa que eu queria saber de você. Você é contra ou a favor das vans? E a saúde de São Gonçalo. Você falou também da questão de montar uma clínica particular, que me deu a entender que o prefeito de lá está terceirizando a saúde. Você é a favor ou contra a terceirização da saúde? Bom, vamos lá. Na questão do transporte chamado complementar, e aí no caso das vans. O transporte complementar a gente não pode ser contra, porque existem alguns lugares que o ônibus não pode ir. O ônibus não tem interesse de ir. Por isso que a gente precisa de um plano diretor de transporte urbano em São Gonçalo para a gente definir aonde vai o ônibus, aonde pode ir as vans, de maneira que você tenha um transporte efetivamente integrado. São Gonçalo, pelo seu tamanho, a gente tem que discutir bilhete único municipal, por exemplo. Porque uma pessoa que mora no bairro de Santa Isabel, ele não tem transporte, por exemplo, para ir no bairro do Paraíso. Não tem ônibus direto. Ele vai ter que pagar 2 tarifas. Então hoje você tem bairros isolados de São Gonçalo, porque nós não possuímos uma integração do transporte municipal. São Gonçalo não tem rodoviária de ônibus urbano. E que a gente tem que planejar isso. E você falou muito bem, João Gustavo.
Os trabalhadores do transporte rodoviário têm que ser chamados para discussão, porque eles são os verdadeiros especialistas nessa questão. Além dos engenheiros de tráfego, enfim, os técnicos formados pela universidade, tem um trabalhador que ele tem que ser ouvido. Então, na nossa discussão do Plano Diretor do Transporte Urbano de São Gonçalo, do nosso PDTU, todos os segmentos têm que ser convidados para esse debate, para que a gente possa verdadeiramente formatar um plano que atenda a toda a população gonçalense, e especialmente também seus trabalhadores. Agora, na questão da saúde, na questão da terceirização da saúde, se terceiriza sempre a atividade meio e não a atividade fim. Sempre defendi isso, até por ser do Tribunal de Contas do Estado. Então, por exemplo, serviços de limpeza na área de saúde podem ser terceirizados, não vejo problema nenhum. Agora, as OS, eu sou contra as OS. Te vê o que chegou, como chegamos aqui no estado do Rio de Janeiro, o escândalo das OS nos governos, sucessivos governos, no desperdício de recurso público. As OS são sorvedouros de recursos públicos. A gente tem que fortalecer o serviço público. Em São Gonçalo, nós temos 2 UPAs municipais construídas e fechadas há 1 ano. Não abriram. E aí agora o prefeito inaugura centros de imagem, coloca a placa da prefeitura municipal, sendo que nem o imóvel é municipal, nem os equipamentos, se terceirizou tudo. A 4 milhões de reais por 6 meses os equipamentos. Isso para mim é um desperdício de recurso público. Em São Gonçalo a gente tem que discutir o porquê que o pronto-socorro de Alcântara não atende ortopedia. Por que uma pessoa que quebra braço em Alcântara não pode engessar o braço no pronto-socorro de Alcântara? Esse é o debate de São Gonçalo, onde apenas uma única unidade de saúde atende emergência e urgência 24 horas, que é o pronto-socorro central, na cidade de mais de 1 milhão de habitantes, na 16ª cidade do país, onde a UPA do Pacheco, que poderia atender emergência e urgência para o 2º e 3º distrito da cidade, está fechada. Dizem que o prefeito atual está querendo abrir agora às vésperas da eleição. Mais um golpe, mais uma atitude eleitoreira, mentirosa com a população. Então nós precisamos reorganizar o sistema de saúde de São Gonçalo. Não precisamos construir um único hospital, uma única unidade a mais. Nós precisamos colocar para funcionar o que já existe. O atual prefeito não concluiu a obra do Pão Alcântara, lá no Vila 3. A ex-prefeita começou a construir a obra, porque a gente paga um aluguel de mais de 30 mil reais do Pão Alcântara, que funciona ali ao lado do viaduto, 30 mil reais por mês. Se começou a obra de um próprio municipal, para a gente deixar de pagar aluguel, e há 3 anos e meio essa obra está parada. Então nós precisamos fazer com que o sistema de saúde de São Gonçalo atenda a todo mundo. Agora, também é verdade, existem vários interesses na saúde de São Gonçalo. Tem pessoas ligadas à política de São Gonçalo, são ligadas à saúde privada. Então, eu defendo a saúde pública. O serviço público de saúde tem que funcionar para os cidadãos de São Gonçalo. Bom, nós vamos abrir oportunidade aqui para o Marco Rodrigues fazer a sua pergunta também. O Marco. Vereador Marco Rodrigues. Nelson, eu tenho a oportunidade de conviver com o Marlos ao longo desses quase 7 anos aí de mandato, né? Primeiro como secretário e agora como vereador ao lado dele, né? Brinco, até estava fazendo a minha prestação de contas, eu falei, vou ter que dividir até o custo com o Marlos, porque a maioria das ações da minha prestação de contas aparece o Marlos junto comigo, né? Mas assim, é um desafio grande, porque qual é a realidade de São Gonçalo? Eu sempre falo que São Gonçalo é uma cidade que cresceu sem organização e sem planejamento. E hoje algumas ações, como o Marlos colocou aqui, são tomadas sem às vezes um diagnóstico real de que é aquela necessidade. Porque o que a gente percebe normalmente assim, são questões isoladas. E a cidade ela não é isolada, a cidade ela é integrada. Então, eu acho que o grande desafio hoje, porque qual a estrutura de São Gonçalo hoje, para vocês terem uma noção? 1.200.000 pessoas, né? Na área da saúde, a gente tem uma estrutura de quase 40 e pouco, 50 postos de saúde, quase 200 equipes de PSF, 5 policlínicas, 3 PANs, 3 pronto atendimentos. E se a gente pega a educação, você tem lá 105 escolas, 40 e poucas creches conveniadas, e a gente tem uma realidade toda desconexa, toda isolada. Hoje, como o Marco falou com grande propriedade, eu acho que 70% da saúde pública de São Gonçalo está na mão da iniciativa privada
há décadas, que a gente tem que se discutir. É óbvio que é um modelo que não dá para se romper de uma hora para outra, né? A gente tem que fazer hoje, partir para uma realidade de um diagnóstico, qual é o melhor, qual é o cenário ideal, mas não é com base no achismo, com base na politicagem, é com base real, porque é igual você pega hoje a estrutura de governo, por exemplo. Pô, nós temos quase 30 secretarias, nós temos quase 7 mil a 10 mil servidores comissionados, 8 mil servidores públicos, uma máquina que não funciona, como você falou. Temos problema na educação, na infraestrutura, na saúde. São Gonçalo, hoje você tem 6.500 ruas, 3.500 ruas por fazer ainda, né, que é também um desafio. Nós temos uma das piores taxas de saneamento básico, de esgoto tratado do estado do Rio de Janeiro, se não me engano, salvo engano, do país, que não chega a 5% de esgoto tratado. A gente tem problemas hoje que a água não chega de maneira devida, correta, à casa dos gonçalenses, né? A gente tem problemas hoje com as concessionárias de serviço público como a Ampla, que não prestam serviço de qualidade ao município. E qual é a realidade de São Gonçalo? De cada 10 reais do nosso orçamento, 7 vem do governo federal e do governo do estado. Então, assim, é uma cidade é um desafio que eu digo sempre, que assim, defendo que nesse momento, no momento de crise, a gente tinha que construir um projeto de cidade de 20 anos, que seria como se fosse uma corrida de revezamento, né? A gente hoje aqui, eu acho que o Marlos, nesse primeiro momento, esse primeiro desafio, tem que definir aonde a gente quer chegar daqui a 20, 30 anos, e a gente começar o primeiro revezamento, que é pegar, fazer essa discussão do plano diretor, do plano diretor municipal de transporte, do plano para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, de maneira clara e objetiva, deixando claro, fazendo obras verdadeiras. Não é aquilo que a gente vê na cidade, como você mesmo colocou, é chegar lá em época de eleição, joga o concreto sem ter por baixo ali a rede de água, a rede de esgoto, a rede de águas pluviais. E aí a questão dos rios hoje, você não tem planejamento urbano, né? Por exemplo, o solo, a ocupação do solo, que é uma determinação do município, hoje o município não exerce essa função de controlar, de vigiar. Você não tem uma estrutura de ordem pública,